Você sabia que, além dos anjos que servem a Deus, existem aqueles que se rebelaram e caíram do céu, tornando-se figuras sombrias e cheias de mistério? No vídeo de hoje, vamos explorar as histórias de 4 dos mais poderosos e temidos anjos caídos: Lúcifer, Samael, Belial e Leviatã. Cada um deles tem um papel único na mitologia e na história religiosa, representando forças do mal que buscam corromper e destruir a criação divina. Se você tem curiosidade sobre essas figuras enigmáticas e os impactos que suas quedas tiveram no mundo espiritual, fique com a gente até o final. Desde os primórdios das tradições religiosas, poucos nomes evocam tanto mistério e fascínio quanto o de Lúcifer. Seu nome, derivado do latim, significa portador da luz, ou estrela da manhã. Essa designação reflete a sua posição privilegiada no céu, onde ele era descrito como o mais belo e resplandecente dos anjos. Lúcifer era um ser celestial de grande poder, sabedoria e glória. Porém, sua história é marcada por uma das quedas mais trágicas da história divina, um evento que mudou para sempre o equilíbrio entre o bem e o mal no universo. Para entender sua jornada, é essencial mergulhar nas interpretações religiosas e culturais que cercam sua figura. Na Bíblia, o nome Lúcifer aparece indiretamente no livro de Isaías 14:12, que diz: "Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva." Embora originalmente esta passagem se referisse ao rei da Babilônia, a tradição cristã associou essa metáfora ao anjo que caiu por sua soberba. Lúcifer, como entendido por muitos teólogos, era um ser perfeito, mas que se deixou consumir. E pelo orgulho, ele não se contentava em ser um anjo, desejava ser igual ou até maior do que Deus. Essa ambição, amplamente considerada um pecado capital, o levou a liderar uma rebelião contra o Criador. Outro texto frequentemente associado à queda de Lúcifer é Ezequiel 28:12-17. Aqui, a descrição de um ser celestial adornado com pedras preciosas e criado para ser perfeito ressoa com a narrativa de um anjo glorioso que se deixou corromper pela vaidade. A rebelião de Lúcifer, segundo a tradição, envolveu a tentativa de usurpar o trono divino, persuadindo 1/3 dos anjos a segui-lo. O resultado foi uma batalha celestial, culminando na expulsão de Lúcifer e seus seguidores do céu. Ele foi lançado à terra, onde passou a ser conhecido como Satanás, o adversário, representando a oposição direta a Deus e ao destino da humanidade. O impacto da queda de Lúcifer vai além da teologia. Ele se tornou um símbolo universal, de rebeldia e da luta pela liberdade, ainda que a um custo devastador. Na literatura, sua figura é destacada em obras como O Paraíso Perdido, de John Milton. Nesse poema épico, Lúcifer é retratado não apenas como vilão, mas como um personagem complexo que transita entre o heroísmo trágico e a arrogância. Sua famosa frase: "É melhor reinar no inferno do que servir no céu", encapsula sua essência e desperta debates sobre sua natureza. Ele é um líder caído, mas sua história evoca questionamentos sobre a linha entre o heroísmo e a transgressão. Além das escrituras e da literatura, Lúcifer também é profundamente enraizado na cultura popular. Filmes, séries e livros o apresentam como um símbolo da busca por liberdade e iluminação, mas também como um arquétipo do mal. Ele é frequentemente associado à ideia de luz como conhecimento proibido, ecoando a narrativa do Éden, onde o desejo pelo conhecimento levou Adão e Eva à queda. Da mesma forma que eles buscaram mais do que lhes foi concedido, Lúcifer, em sua ambição desmedida, buscou transcender os limites impostos por Deus.
O simbolismo de Lúcifer também reflete dualidades que ressoam com a experiência humana. Luz e escuridão, orgulho e humildade, liberdade e submissão. Para muitos, ele representa o eterno dilema entre aceitar os limites impostos pela autoridade divina ou desafiar esses limites em nome de uma liberdade ilusória. Sua história é, de muitas maneiras, um espelho das escolhas humanas, onde a busca por poder e autonomia muitas vezes leva a consequências inesperadas e dolorosas. Porém, a queda de Lúcifer não marcou apenas sua transformação em adversário de Deus. Também simbolizou o início de um conflito espiritual que afeta toda a humanidade. Satanás, como ele se tornou conhecido, não apenas caiu, mas arrastou consigo os anjos que o seguiram, criando um exército de forças malignas que, de acordo com a tradição cristã, constantemente desafiam a vontade de Deus e a retidão humana. Assim, Lúcifer não é apenas um personagem em um drama cósmico, ele é um símbolo do conflito eterno entre o bem e o mal. Enquanto Lúcifer simboliza a rebeldia celestial e a queda devido ao orgulho, outros anjos caídos desempenharam papéis diferentes na narrativa espiritual. Um exemplo importante é Azazel, cuja história vai além da rebeldia no céu, explorando os impactos diretos dos anjos caídos na humanidade. Com ele, mergulharemos em uma trama de corrupção e segredos proibidos que moldaram o destino da civilização terrestre. Enquanto Lúcifer simboliza a rebeldia celestial e a luta pelo poder, Azazel é o anjo que traz a corrupção diretamente para o mundo dos homens. Sua história é narrada principalmente no livro de Enoque, um texto apócrifo que detalha a rebelião dos vigilantes. Um grupo de anjos que desceu à terra e alterou o curso da humanidade. Azazel, um dos líderes dessa rebelião, é frequentemente descrito como o mais influente entre os vigilantes, responsável por ensinar segredos proibidos que moldariam as bases da civilização e, ao mesmo tempo, levariam à decadência moral. De acordo com o livro de Enoque, os vigilantes desceram à terra movidos pelo desejo por mulheres humanas. Eles tomaram esposas, quebrando as leis divinas, e geraram os Nefilim, seres gigantes e violentos que ameaçaram a ordem da criação. Azazel destacou-se entre esses anjos caídos por seu papel como mentor da humanidade. Ele introduziu o conhecimento da metalurgia, ensinando os humanos a fabricar armas de guerra, como espadas, escudos e armaduras, fomentando a violência e os conflitos entre os povos. Além disso, revelou às mulheres o uso de adornos e cosméticos, incitando a vaidade e a sedução. Esses ensinamentos não apenas desviaram os humanos da pureza, mas também corromperam a terra, levando-a ao caos. A influência de Azazel foi tão devastadora que Deus decidiu intervir diretamente. Segundo o relato do livro de Enoque, o Criador enviou o arcanjo Rafael para capturar Azazel e puni-lo. Ele foi aprisionado em um deserto, onde está preso em escuridão e sofrimento até o dia do julgamento final. Essa prisão é simbólica da vitória da ordem divina sobre o caos e da punição severa imposta àqueles que corrompem a criação. Contudo, o impacto de Azazel na história humana não se limita ao passado. Sua figura permanece como um símbolo da corrupção e do abuso do conhecimento, um alerta sobre os perigos de buscar poder sem considerar as consequências morais. Azazel também está ligado a um dos rituais mais significativos do judaísmo, o Yom Kippur, o dia da expiação. Nesse ritual, 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado como oferta a Deus, enquanto o outro, chamado bode expiatório, era enviado ao deserto, simbolicamente carregando os pecados do povo. No livro de Enoque e outras tradições, esse bode é associado a Azazel,
reforçando sua conexão com a ideia de carregar a culpa e a corrupção da humanidade. Esse vínculo mostra como sua figura transcendeu a narrativa apócrifa e encontrou um lugar na prática religiosa e na cultura espiritual. Além de suas raízes religiosas, Azazel também tem um papel marcante na cultura popular. Ele é frequentemente retratado como um arquétipo do corruptor, o ser que oferece conhecimento proibido em troca da alma ou da inocência. Em várias histórias, ele é visto como um manipulador, explorando os desejos humanos para atingir seus próprios fins. Essa visão reflete os medos profundos da humanidade sobre o impacto do poder e do conhecimento não controlados, bem como a luta constante entre a ambição e a retidão. A história de Azazel oferece um contraste interessante com a de Lúcifer. Enquanto Lúcifer representa o orgulho e a rebelião contra a autoridade divina, Azazel simboliza a tentação do conhecimento e a degradação moral. Ele é o exemplo de como o poder pode ser usado para destruir em vez de construir, para dividir em vez de unir. Sua queda é um lembrete de que o conhecimento não é inerentemente bom ou mau, mas depende de como é usado e das intenções de quem o possui. Com Azazel, vemos o impacto direto dos anjos caídos na humanidade, um legado de corrupção que moldou o destino da civilização. Agora, seguimos para outra figura fascinante, Samael, o anjo da morte e tentador, cuja história combina elementos de julgamento, punição e dualidade entre servir a Deus e ser um opositor ao homem. Entre os anjos caídos, Samael ocupa um lugar singular. Sua figura é envolta em mistério, com interpretações que variam entre culturas e tradições religiosas. Ele é descrito como um anjo de dualidade, tanto um servo de Deus quanto um opositor da humanidade. Em algumas narrativas, Samael é conhecido como o anjo da morte, aquele que executa os julgamentos divinos, enquanto em outras, ele aparece como o tentador, desempenhando um papel ativo na queda dos homens. Essa ambivalência faz de Samael um personagem complexo, que desafia categorizações simples de bem ou mal. O nome Samael é frequentemente traduzido como veneno de Deus ou severidade de Deus. Isso reflete sua função como executor divino, sendo responsável por trazer morte e destruição quando ordenado por Deus. Em várias tradições judaicas, ele é visto como o líder dos Shedim, espíritos malignos, e como uma força que testa os justos. No Talmud, Samael é associado ao papel de acusador, agindo como uma espécie de promotor celestial que aponta os pecados da humanidade diante de Deus. Essa função o torna uma figura de temor, mas também de necessidade, pois ele assegura que a justiça divina seja cumprida. Um dos relatos mais famosos sobre Samael é sua conexão com a serpente do Jardim do Éden. Em algumas tradições místicas, ele é identificado como a entidade que, na forma de serpente, seduziu Eva a comer do fruto proibido. Essa interpretação reforça seu papel como tentador, aquele que provoca o homem a desobedecer a Deus. No entanto, há um paradoxo. Ao incitar a queda de Adão e Eva, Samael também desencadeou o plano divino de redenção, sugerindo que até mesmo suas ações negativas servem a um propósito maior no esquema de Deus. Como anjo da morte, Samael é o responsável por separar a alma do corpo. Ele é descrito como um ser poderoso e aterrorizante, que carrega uma espada envenenada com a qual executa sua missão. No entanto, sua função não é puramente destrutiva. Ele também é visto como um guia que conduz as almas ao seu destino final, seja de punição ou recompensa. Em textos místicos, Samael é retratado como um ser que transita entre os reinos do céu e da terra, uma ponte entre o divino e o mortal.
Isso reforça sua imagem como um agente de equilíbrio, cuja presença é tanto necessária quanto temida. Figura de Samael também aparece no misticismo judaico, particularmente na Cabala, onde ele é associado à Sefirá de Jevurá, que simboliza julgamento e severidade. Nesse contexto, ele é visto como uma força necessária para a manutenção da ordem divina, um contraste à misericórdia representada pela Sefirá de Chesed. Essa visão mais equilibrada de Samael desafia a noção de que ele é puramente maligno, apresentando-o como um executor da vontade divina que, embora duro, desempenha um papel crucial no universo. Culturalmente, Samael transcendeu as escrituras e influenciou a literatura e a arte. Ele é frequentemente representado como uma figura sombria, mas fascinante, que desafia os limites entre o bem e o mal. Sua dualidade como executor e tentador ecoa nos dilemas humanos sobre justiça e tentação. Filmes, livros e séries que exploram personagens complexos e ambíguos frequentemente se inspiram em Samael, mostrando-o como um arquétipo de poder e mistério. Samael também representa a inevitabilidade da morte e a fragilidade da vida. Sua função como anjo da morte nos lembra que a morte é uma parte inescapável da existência, um equilíbrio necessário à criação. No entanto, ao mesmo tempo, sua conexão com o pecado e a tentação destaca as escolhas morais que definem o destino de cada indivíduo. Ele não é apenas um agente de morte, mas também um reflexo das consequências dos atos humanos. Enquanto Lúcifer simboliza o orgulho e Azazel a corrupção, Samael nos leva a refletir sobre a justiça e a mortalidade. Sua figura conecta o mundo espiritual ao terreno, lembrando-nos da dualidade que permeia o universo. A partir dele, seguimos para a intrigante história de Belial, o pai das mentiras, cuja influência não apenas corrompe, mas subverte a ordem divina e social de forma sorrateira. Belial é uma figura que aparece em várias tradições religiosas, sendo uma das mais enigmáticas entre os anjos caídos. Seu nome, derivado do hebraico Belial, significa literalmente sem valor ou inútil, e de fato, essa é uma das características que mais ressoam em sua essência. Ele é frequentemente descrito como o pai das mentiras, um ser cuja presença traz destruição e engano. Ao contrário de Lúcifer, que se rebelou em busca de poder, ou Azazel, que trouxe o conhecimento proibido, Belial é visto como a personificação do caos social e moral. Seu papel no universo espiritual é de subversão, minando a ordem divina e espalhando a corrupção através da mentira e da traição. A primeira aparição de Belial na tradição judaica ocorre no livro de Enoque, onde ele é descrito como um dos líderes dos anjos caídos que, ao lado de outros seres celestiais, corrompeu a humanidade. Ele é frequentemente associado à ideia de iniquidade, com sua influência se estendendo ao ponto de causar grande destruição entre os homens. Em uma das passagens mais conhecidas, Belial é retratado como aquele que induz as nações à rebelião, pregando a desordem e a mentira. Isso se reflete em sua natureza insidiosa, que trabalha silenciosamente para destruir a ordem social e moral sem chamar a atenção diretamente. Belial também aparece em textos apócrifos como o Testamento dos 12 Patriarcas, onde é descrito como um dos anjos que se opõem ao bem e ao seguimento das leis divinas. Ele é retratado como o responsável por semear divisões, malícia e desonestidade, levando os homens a se afastarem dos ensinamentos sagrados. No livro de Enoque, ele é retratado como um dos líderes do exército de anjos caídos que, através da manipulação e da mentira, tentaram destruir a criação de Deus.
A mentira, em particular, é a sua principal arma, um veneno que contamina a mente humana, levando as pessoas a acreditar no falso e a se afastarem da verdade divina. No cristianismo, Belial é muitas vezes associado ao pecado da hipocrisia, o que reforça sua imagem como mestre da mentira. Sua habilidade de manipular a percepção e distorcer a realidade é o que o torna particularmente perigoso. Ele não se apresenta abertamente como um inimigo, mas trabalha nas sombras, enganando e subvertendo as intenções dos corações humanos. Ao contrário de Lúcifer, que se rebelou abertamente, ou Azazel, que deu conhecimento e poder, Belial corrompe de maneira mais sutil. Sua influência se espalha em pequenos gestos, nas pequenas mentiras que levam a maiores desastres. O engano é seu território, e o caos que ele semeia é um reflexo direto de sua natureza. Embora Belial tenha raízes profundas na tradição judaica, sua figura foi amplamente explorada na literatura cristã, especialmente em textos como O Paraíso Perdido, de John Milton, onde ele é um dos demônios que tentam enganar os humanos e desviar sua adoração de Deus. A descrição de Belial em Milton reforça a ideia de que ele é uma figura de tentação sutil e insidiosa, mais perigosa por sua capacidade de se disfarçar e enganar do que pela força direta. Ele é o mestre da dissimulação, e sua habilidade em se esconder atrás de aparências faz com que ele seja muitas vezes mais eficaz que outros anjos caídos em sua missão de espalhar o mal. Na tradição esotérica e na cultura popular, Belial também é muitas vezes representado como um demônio astuto, cujos objetivos estão voltados para a destruição da moral e da ordem. Seu papel como o pai das mentiras é amplamente aceito, e ele é muitas vezes retratado como alguém que manipula as situações e as pessoas, levando-as a fazer escolhas erradas com a promessa de recompensas que nunca se materializam. Ele é, portanto, um arquétipo do engano, uma figura que se alimenta da incerteza e da confusão que suas mentiras criam. O poder de Belial não reside apenas em seu controle sobre os indivíduos, mas também em sua habilidade de influenciar as sociedades. Ele é o símbolo da corrupção do poder, da hipocrisia nas instituições e das mentiras que sustentam sistemas de opressão e destruição. Em muitos aspectos, Belial é a força que mina as fundações da verdade e da justiça, tornando os indivíduos vulneráveis à destruição de suas próprias consciências. Sua presença no mundo é sentida através das ações daqueles que buscam poder a qualquer custo, enganando os outros para alcançar seus objetivos egoístas. A história de Belial não é apenas uma história de corrupção moral. Ela também serve como um alerta sobre o poder das mentiras e da desonestidade. A mentira pode ser uma ferramenta poderosa, mas também é uma força destrutiva que enfraquece as fundações da fé, da verdade e da justiça. Quando Belial age, ele não apenas engana os outros, mas também os torna incapazes de reconhecer a verdade quando ela finalmente se apresenta. Em última análise, sua queda, como a de outros anjos caídos, é um reflexo da escolha de seguir o caminho do caos e da mentira, em vez de se submeter à ordem e à verdade de Deus. Com a figura de Belial, vemos o poder da mentira e da subversão como uma das forças mais destrutivas no universo. Ele mostra como a verdade pode ser distorcida e manipulada para atender aos interesses egoístas, levando à desordem e à destruição. Mas enquanto Belial simboliza a mentira e a destruição, o próximo anjo caído, Leviatã, personifica o caos primordial e a devoração, representando a força da natureza descontrolada. Leviatã é uma das figuras mais misteriosas e aterradoras nas tradições religiosas, especialmente naqueles textos que falam sobre o fim dos tempos e o julgamento divino. Embora sua origem seja
encontrada na Bíblia, onde ele é descrito como uma criatura monstruosa. A figura de Leviatã foi reinterpretada de várias formas ao longo da história religiosa e cultural. Em algumas tradições, ele é um símbolo do caos primordial, um monstro devorador que representa a destruição descontrolada das forças naturais e cósmicas. Em outras, Leviatã é visto como um dos maiores adversários de Deus, um ser cujo destino é a derrota final no Apocalipse. Na Bíblia, Leviatã é descrito principalmente no livro de Jó, onde ele é retratado como um grande monstro marinho, invencível e feroz. No capítulo 41 de Jó, Leviatã é descrito de maneira detalhada, com uma série de imagens assustadoras e poderosas. Sua pele é impenetrável, seus dentes são como lâminas afiadas, e sua presença é tão aterrorizante que ele faz o mar tremer com sua força. Leviatã é descrito como um ser temível, que não pode ser domado por nenhuma força humana, apenas Deus pode dominá-lo. Esse monstro marinho é, portanto, uma representação das forças naturais que escapam ao controle humano e que só podem ser vencidas por um poder superior. Ele não é um ser do mal em si, mas sim um símbolo das forças que desafiam a ordem do mundo e que, em última instância, servem a um propósito divino. Embora o Leviatã no livro de Jó seja uma representação alegórica do caos, a tradição judaica posterior e a literatura apócrifa começaram a associá-lo mais diretamente ao mal. No livro de Enoque, Leviatã é uma das entidades associadas ao final dos tempos, e é dito que ele será derrotado no grande julgamento. Em alguns textos, Leviatã é representado como um grande demônio ou um ser caído, cujos objetivos são devorar e destruir tudo o que está no seu caminho. Essa imagem de Leviatã como uma força do mal é reforçada em algumas tradições cristãs, onde ele é associado aos demônios do inferno e à destruição final no Apocalipse. Em muitos aspectos, Leviatã é a personificação do caos primordial, um ser cujo poder está além da compreensão humana. Ele não é simplesmente uma criatura que se opõe ao bem, mas sim uma força que representa o princípio do caos incontrolável. Ele existe antes da ordem, e sua presença é uma lembrança constante de que o universo, embora governado por leis divinas, também está sujeito às forças que transcendem o entendimento humano. Assim, Leviatã é mais do que um monstro. Ele é um símbolo da desordem fundamental que, mesmo sendo derrotada, nunca desaparece completamente, sempre esperando uma oportunidade para se manifestar novamente. A figura de Leviatã também é encontrada no cristianismo, onde ele é descrito como um dos grandes inimigos de Deus durante o fim dos tempos. Em textos apocalípticos, como o livro de Apocalipse, Leviatã é frequentemente identificado com a besta do abismo, uma criatura que representa a oposição direta a Deus e à ordem divina. No entanto, é importante notar que Leviatã não é um ser individualmente maligno, mas uma representação das forças do mal que buscam destruir a criação divina. Seu papel no Apocalipse é o de ser derrotado, simbolizando a vitória final de Deus sobre o mal e a restauração da ordem. A derrota de Leviatã é um sinal de que, embora o caos e a destruição possam temporariamente ameaçar o universo, a ordem divina prevalecerá no final. Culturalmente, Leviatã tem sido retratado de várias formas, desde uma gigantesca serpente marinha até uma besta infernal com múltiplos tentáculos e bocas insaciáveis. Em várias interpretações artísticas, ele é um símbolo da natureza indomável e destrutiva, sempre à espreita, aguardando para consumir tudo o que encontra pela frente. Sua imagem é usada para evocar o medo do desconhecido, das forças que não podemos controlar, e da ideia de que, por mais que a civilização humana tente impor ordem e controle, o caos primitivo e incontrolável sempre está presente,
pronto para retornar quando menos se espera. Na filosofia e na teologia, Leviatã também foi usado como uma metáfora para descrever o estado de natureza e a condição humana. O filósofo Thomas Hobbes, por exemplo, usou o nome Leviatã para descrever o poder do Estado em sua obra Leviatã, 1651, onde argumenta que os indivíduos devem ceder à autoridade do governo para evitar o caos e a destruição. Esse uso metafórico de Leviatã como símbolo da autoridade central reflete a visão de que, sem uma força que imponha a ordem, a sociedade humana rapidamente cairia no caos e na anarquia. Leviatã, portanto, é mais do que um simples monstro. Ele é um símbolo das forças que desafiam a ordem e a harmonia do universo. Sua figura aparece como um lembrete da luta eterna entre o bem e o mal, entre a ordem e o caos, e a vitória final de Deus sobre o mal. A derrota de Leviatã não é apenas uma vitória sobre um monstro, mas sobre o próprio caos, que busca destruir o mundo que Deus criou. Com sua derrota, as forças de destruição são finalmente contidas e o equilíbrio cósmico é restaurado. A história de Leviatã nos lembra que, por mais que o caos possa ameaçar a criação, a ordem divina, no final, prevalecerá. Agora, com Leviatã representando o caos primordial e a devoração do mal, o último anjo caído, Mamon, nos leva a refletir sobre o apego material e a corrupção do espírito humano, um pecado que, embora sutil, leva à perda da alma. Gostou desse conteúdo sobre os anjos caídos? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer essas histórias fascinantes e misteriosas. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esses anjos caídos ou alguma dúvida que tenha sobre o tema. Vamos continuar essa jornada espiritual juntos. Até o próximo vídeo.